Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana, e o título geral dessa segunda semana é No princípio era a palavra. O título da segunda-feira, a palavra, e o versículo Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, por tua misericórdia, sem a qual nós seremos consumidos, por tua superabundante graça, que nos traz a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito. Obrigado, Senhor, também por abrir uma porta nos céus. E obrigado por tua palavra que nos transporta até o terceiro céu, até o teu trono. Essa palavra que é o Senhor mesmo. Revela-nos, Senhor, tudo o que é celestial. Não queremos permanecer vendo as coisas terrenas, vendo as coisas visíveis. Nós queremos que o Senhor nos mostre tudo o que vai acontecer, mas queremos que o Senhor nos mostre com os teus olhos. Nós não queremos enxergar as coisas com os nossos olhos, olhos falhos, olhos que colocam foco em lugares que não devem ser colocados, em lugares inferiores. Nós queremos ter uma visão de águia, enxergar como o Senhor vê. Por isso, Senhor, nós humildemente te pedimos todos os dias, Senhor, fala conosco. A tua palavra é o que nos transporta para o terceiro céu, a tua palavra é o que nos enche de vida. E o resultado, Senhor, é a edificação da tua casa. Nada vem de nós, tudo vem de ti, amado Senhor. Por isso tenha misericórdia de nós hoje e até o fim, e continua nos dando a tua graça dia após dia. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é A Palavra. João, em seu evangelho, ele escreve um versículo muito forte. No princípio era o verbo é a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus e a palavra é o próprio Deus. Ele, o verbo, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, esse princípio, irmãos, que João fala, ele não é o mesmo princípio de Gênesis. Esse princípio é o princípio da eternidade antes da criação. Ali o princípio de Gênesis é o princípio na criação, quando Deus então começa a criar principalmente os céus, a terra. A gente sabe que antes da criação dos céus e da terra, Deus já havia criado os anjos, por exemplo. Então esse princípio que João ele menciona é o princípio antes da criação. É antes de haver qualquer coisa. Cristo é a palavra. Isso deve ecoar na nossa experiência, na nossa vida. Quando nós entramos no livro de Colossenses, algo ficou muito forte, né? Saindo de Efésios, entrando em Colossenses, que Cristo tem que ter a primazia. Mas isso não pode ser apenas algo que eu falo, que eu compartilho, algo até que eu grito, não é? Não, isso tem que ser na nossa experiência, irmãos. Na nossa experiência. Quando nós vimos Colossenses, nós vimos o quê? Que Cristo é o centro de tudo. E Ele mantém todas as coisas conectadas. E não só mantém todas as coisas conectadas, como também Ele é o que faz todas as coisas funcionar. Então, tudo no mundo está em funcionamento, está em função, porque Cristo é o centro. E se tira Cristo, tudo cai, tudo perde a sua função. Então, não ache, querido irmão, querida irmã, que quando você tira Cristo da sua vida, e lógico, né, um cristão, uma vez que nós somos cristãos, nós nunca vamos deixar de ser cristãos, nunca vamos deixar de ser filhos de Deus, mas na nossa experiência, nós vamos substituindo o lugar de Cristo, e aí ele vai indo lá para baixo. Você acaba tendo outras coisas que são a primazia. Quando isso começa a acontecer, as coisas começam a perder a sustentação, as coisas começam a ruir. Você pode ver na sua experiência, se as coisas estão ruindo, é porque Cristo não é mais a primazia na sua vida.
Quando ele é a primazia. E agora voltando para o Evangelho de João, no princípio era a palavra. Então quer dizer, na nossa vida, irmãos, tudo deve ter origem pela palavra. Tudo deve ser iniciado pela palavra de Deus, porque ela estava no princípio e ela deve ser o princípio de todas as coisas na nossa vida. Isso é Cristo ter a primazia. Então, quando nós fazemos algo que está fora da palavra, ou nós passamos a linha da palavra de Deus, atravessamos uma linha que a palavra de Deus diz, não atravesse. Se isso acontece, você perde Cristo como o cabeça. Você passa a ser o cabeça. Você passa a tomar a decisão. Você tira de Deus o direito de decidir. Eu disse, quando nós vimos Colossenses, que Cristo é o centro, o conector de todas as coisas, como nós vimos, é o que faz tudo entrar em funcionamento corretamente. E qual é a vontade de Deus? Que Ele encabece hoje cada um de nós, e o encabeçar de Cristo vem através da sua palavra. E encabeçando cada um de nós, encabeçando a igreja, é que Ele vai encabeçar todas as outras coisas. As coisas que saíram de ordem, as coisas que ainda estão em caos, por causa do império das trevas. Então, nós entramos nesses escritos de João, principalmente agora no seu Evangelho, irmãos, para que nós sejamos encabeçados por Cristo, para que Cristo tenha a primazia. E isso, eu repito, vem através da palavra. A palavra que estava com Deus, que é o próprio Deus, que estava no princípio, e agora essa palavra, irmãos, está dentro de nós, está na Bíblia, está sendo falada através da palavra profética. Para quê? Para que cada vez mais Cristo seja o nosso cabeça. Lembre-se, se você é tão livre, é tão solto para tomar as decisões, se as decisões não vêm através da palavra, do que a palavra gerou na sua vida, ainda você não tem um encabeçamento concreto de Cristo. Muito bem, entrando então no primeiro versículo, vou ler aqui na página 24, o segundo parágrafo. Veja só. A revelação completa do Evangelho de João está em seu primeiro capítulo, que começa assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podemos entender verbo como palavra. Portanto, tudo começa com a palavra. O princípio mencionado aqui no versículo não se refere ao início do tempo, como em Gênesis 1:1. Em João 1:1 é o princípio na eternidade, revelando que antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já havia feito de seu Filho, Cristo, a palavra. E desde então, o Deus insondável e infinito, que habita a eternidade, deseja comunicar-se com sua criação por meio da palavra. Por isso ele criou o homem à sua imagem e semelhança, a fim de relacionar-se com ele. Cristo é a palavra. Ele se tornou carne e viveu na terra 33 anos e meio. Morreu na cruz a fim de redimir-nos com seu sangue e resgatar-nos para Deus. Na cruz, de seu lado, também saiu água que representa a vida. Portanto, a palavra visa dispensar a vida divina ao homem. Ela é o veículo de transmissão da vida de Deus. O objetivo desse dispensar é a edificação. Então veja, irmãos, é o tema dessa série, palavra, vida e edificação. Essa é a ordem. Então, através da palavra, Deus nos dispensa a vida. Quando o Senhor fala, irmãos, e nós recebemos com o coração aberto, com o coração cheio de fé, essa palavra, ela visa nos dispensar vida. Se você for lá no Jardim do Éden, uma das primeiras coisas que Deus falou para Adão, para Eva, visava exatamente a vida deles. Então ele disse, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, certamente você vai morrer. Então, perceba, se você, no caso como eles, desobedeceram a palavra de Deus, isso gerou o quê? Morte. Por isso, irmãos, como nós vamos ver muitas vezes aqui nesse volume do Alimento Diário, a palavra de Deus, ela não é apenas para ser apreciada, estudada, discutida, ela é para ser obedecida. Imagina Eva, Adão discutindo a respeito do que o Senhor falou,
estudando o que o Senhor falou, mas aí na hora da prova, quando a serpente colocou dúvida, o que fizeram? Cederam, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe o quê? Trouxe morte. Então sempre, irmão, lembre-se, Deus fala para produzir vida, para nos guiar no caminho da vida. Satanás coloca dúvida para nos levar para a morte. E o resultado, irmãos, da palavra gerando vida é que aí você tem a edificação. Isso você vê claramente no Jardim do Éden. Então, eles precisavam guardar o jardim e precisavam cultivar o jardim. Mas como eles iam fazer isso? Através da palavra de Deus, que geraria então vida, e aí sim, irmãos, haveria a edificação, o cuidado, o guardar, etc. Hoje, na nossa experiência, irmãos, nós precisamos também, veja, no princípio é a palavra. Então tudo deve se originar da palavra na nossa vida. E essa palavra vem para nos dar vida e precisa ser obedecida. E aí o resultado é a edificação. E aí, com relação à edificação, no final do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós temos o seguinte trecho. Aqui, Filipe, irmão de Natanael, conheceu Jesus, e ele foi buscar o seu irmão, Natanael, e trouxe Natanael até Jesus. Então eu vou começar a partir do versículo 47 de João 1. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui, irmãos, esse trecho é um trecho que Jesus aponta para a experiência de Jacó. Em Gênesis, capítulo 28, Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, dormiu e ele sonhou exatamente com essa figura, uma escada que ia até o céu, e nessa escada desciam e subiam os anjos de Deus. Então, quando ele acordou, o que ele fez? Ele pegou uma pedra, ele deitou azeite na pedra e ele percebeu aquele lugar era um lugar especial, e ele batizou aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Então, aquele lugar, irmãos, e se você pegar esse sonho de Jacó e você levar para a visão que o Senhor falou ali em João 1, você vai perceber o seguinte, que Jesus é a escada porque ele é a palavra. Então é a palavra que nos leva para o terceiro céu. E aí entra o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, em que nós lemos: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Veja, irmãos, João, ele viu, teve a visão do Apocalipse, mas ele já fazia alusão a essa escada, a essa porta, no seu evangelho. Então, eis uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A intenção do Senhor, irmãos, é que a palavra nos leve ao céu, ao terceiro céu. Para quê? Para que nós tenhamos uma visão clara das coisas, principalmente que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, hoje, nós temos o Apocalipse que mostra, o que vai acontecer no final dos tempos. Mas hoje, irmãos, se nós não entendermos corretamente a visão que o Senhor quer nos dar no final dessa era, o que vai acontecer é que, ao invés de nós subirmos para ter uma visão clara do que o Senhor quer, nós vamos ficar embaixo, discutindo a palavra, analisando a palavra, sem subir a escada, sem entrar pela porta. Então, nunca se esqueça, o Senhor, ele não quer só te dar uma palavra bonita, uma palavra que vai te fazer chorar, uma palavra que vai acalmar o seu coração. Não só isso.
O que Ele quer é te levar para o terceiro céu. Ele quer que você suba essa escada, que é Ele próprio como a palavra. E o resultado, então, irmãos, é o quê? É a edificação. Porque a casa de Deus, ela não é edificada com os materiais da terra. Davi, quando trouxe os materiais, e trouxe os materiais do monte. Então a casa é para o primeiro templo, para a edificação do primeiro templo, não é? Então a casa de Deus, ela não é edificada com os materiais aqui que nós vemos, mas com os materiais celestiais. Por isso é importante, irmão. Você quer edificar a casa de Deus? Precisa subir pela escada e ir até os céus. Ali você vai ter uma visão clara do que é para ser feito, da sua função e do que o Senhor está fazendo hoje. Sem essa visão, nós nos perdemos. Sem essa visão, irmãos, o que acontece? Nós ficamos correndo atrás de outras coisas. E aí entra a palavra profética. Ela vem, irmãos, exatamente para nos fazer subir essa escada, para nos direcionar, mostrando, fala, está aqui, ó. A visão é essa, é o que o Senhor quer, é isso aqui, ó. Senão, nós ficamos perdidos nas coisas, perdidos às vezes até nas coisas espirituais, sem chegar no ponto da edificação, que é o ponto final. Pois quando a casa estiver edificada, o Senhor pode então voltar. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês. Lembrando, essas gravações estão sendo colocadas no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.